A paz do Senhor Jesus. Hoje é 30 de junho de 2021, último dia do mês de junho. E até aqui nos ajudou o Senhor. Espero que você esteja bem, que você tenha dormido bem. E amanhã começa um novo mês. Um novo mês. E a metade do ano já se foi, né? A metade do ano já se foi. Tudo passa muito rápido, né? Como é que pode? Jesus é muito rápido. É como um piscar de olhos, né? Um piscar de olhos. Gente, hoje nós vamos lá no livro de Ruth. Eu vou ler o capítulo 1, versículo 16. Eu não vou dar tema agora não, tá bom? A gente vai ler. Vou deixar o Espírito Santo falar o que ele quer falar aqui. Minha cabeça tá um turbilhão, gente. Olha, meu Deus. Muito interessante. Muito. No versículo 16 diz assim: E disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me afaste de ao pé de ti, porque aonde quer que tu fores, eu irei, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Jesus. Vocês já pararam para pensar nas forças dessa palavra? Meu Deus. A palavra diz: quem poderá frustrar os planos do Senhor? Operando eu, quem impedirá? Muitas pessoas pregam, né, que Elimeleque, que foi o marido de Noemi, quando Israel teve fome, ele saiu a peregrinar, né, e acabou parando lá em Moabe, que era um povo idólatra que não serviam ao Senhor. Lá em Jeremias, no capítulo 1, Deus diz assim para ele: antes que te formasse no ventre de sua mãe, eu já te conhecia. E quando Elimeleque foi para Moabe, ele já foi com seus 2 filhos. Naquela época, a mulher não tinha escolha. Os maridos eram escolhidos e as mulheres faziam absolutamente tudo. E um dos filhos de Elimeleque escolheu a Ruth como sua esposa. Nós bem sabemos que Ruth foi avó de Davi. Dali veio a linhagem de Davi. E Davi foi segundo o coração de Deus, foi um homem segundo o coração de Deus, porque o coração dele estava voltado para o Senhor. Tanto que quando Davi foi ungido rei, o Espírito do Senhor não se afastou dele. O Espírito dele se apoderou. O Espírito de Deus se apoderou de Davi, desde da hora que ele foi ungido. Desde a hora que ele foi ungido. E Davi, em todos os seus momentos, ele era prudente nas suas atitudes, porque Deus estava com ele. Tanto é que depois que ele pecou, lá no Salmos, 51, ele fala: não afaste o seu espírito de mim. Porque o espírito se mantinha com ele, a presença do Senhor era com ele constante. Ele não pediu: volta o seu espírito para mim. Ele falou: não afaste o seu espírito de mim. Que o seu espírito retorne a alegria ao meu coração, de tão pesaroso que ele ficou. E aqui, a gente vendo a atitude de Ruth para com Noemi, né? Noemi havia perdido, seu marido havia morrido, seus 2 filhos haviam morrido. Ela era uma mulher próspera em Israel
E quando eles foram para Moab, eles também ficaram ali prósperos, prosperaram, né? Ficaram ricos ali. Mas a Noemi, o coração dela não estava ali. E é por isso que às vezes a gente ouve falar, né? A gente sai do Egito, mas continua com o coração no Egito, né? A gente sai do mundo, isso, né, que eu quero dizer. Mas o nosso coração fica no mundo, as nossas atitudes continuam mundanas. Noemi, ela saiu de entre o povo dela, mas o coração dela não. O coração dela não. Tanto é que ela voltou para lá sem nada, sem absolutamente nada. Porque naquela época, quando o homem morria, e até os filhos cuidavam das mulheres. E quando isso também não acontecia, as mulheres ficavam. E aí, ela pegou e falou: vou voltar para trás, vou voltar para minha cidade. Porque ela tinha os parentes dela. E ela não se preocupou com o que ela tinha ou o que ela deixava de ter, com as dificuldades que ela enfrentaria ou não. Porque até então ela pensara em retornar sozinha, mas a Ruth não. Para onde tu fores eu irei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Deus já conhecia o coração da Ruth. Deus conhecia muito bem o coração da Ruth, assim como conhecia o coração da Noemi. E às vezes a gente vai a determinados lugares onde a gente nem imagina o que vai acontecer, o que a gente vai encontrar. E aí me remete a outra coisa. Por um acaso existe impossível para Deus? Por um acaso existe limite para Deus? Jesus, depois que ele foi crucificado, ele foi até o inferno e pegou a chave da morte, foi até o inferno. Dizem que ele até pregou lá no inferno. Existe limite para Deus? Foi ele que fez tudo. Tudo isso, os céus e a terra, tudo isso aqui é dele. Ele vai onde ele quiser. E por acaso ele deixaria de ir a Moab, deixaria de ir no meio de algum povo idólatra para poder resgatar alguém? Quantas vezes você já disse: gente, teve um cristão que entrou no centro de Macumba e ali Deus falou com a pessoa? Existe limite para Deus? Existe? Não existe. Então ele vai a Moab, ele vai no centro de Macumba, ele vai no inferno, ele vai aonde for. Se ele tiver que resgatar alguém, se ele tiver que pegar alguém, ele pega onde quer que esteja. Porque ele conhece o coração. Aquela pessoa pode estar até no meio de um povo idólatra, mas se ele conhece o coração dela, o coração daquela pessoa é voltada para ele, ele manda alguém ir lá e resgatar. Ele manda. E é por isso que a palavra dele diz: não julgueis para que não seja julgado. E aí a gente vai lá em Mateus 8, no versículo 11, vamos 10 e 11. Esse texto fala sobre o centurião de Cafarnaum, onde ele estava com um servo e pediu para que um dos outros servos fossem até Jesus e pedissem, né, e clamasse por ele, né? E aí, quando Jesus: não, eu vou até lá, e o centurião falou: não vem até aqui porque eu não sou digno de ti. Dá apenas uma ordem, porque eu sou homem de patente e aonde eu falo para o meu servo ir, ele vai. E eu dou uma ordem, ele vai. Então basta que o Senhor dê uma ordem e o meu servo sarará. E aí Jesus no versículo 10 fala assim: e maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé.
Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Aleluia, glória a Deus. Então nós não podemos julgar, é por isso que Deus fala, não julgueis. Nós não conhecemos, nós não conhecemos. Não é porque aquela pessoa está no meio de um povo idólatra que ele seja idólatra. Não é porque aquela pessoa está se drogando que ele está perdido. Não é porque aquela pessoa é tão agressiva que o coração dele, em algum lugarzinho ali, ainda clama ao Senhor, pedindo por socorro, pedindo para poder ajudá-lo. A gente não conhece, a gente não sabe. A gente vê somente pela aparência, mas Deus, Ele olha aqui, Ele deixa isso tão claro na palavra dEle. Medita na palavra, estude a palavra, coma a palavra. Por mais que você tenha dificuldade, não desista. Submetei-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Submetei-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. É claro que ele sempre vai insistir, ele vai voltar. Você tem um ser que é perseverante, é Satanás. Mas quanto mais ele se levanta contra você, Deus continua a olhar o teu coração. E não importa se você esteja se arrastando ou esteja difícil, clama ao Senhor. Busque ao Senhor. Porque só Ele pode aquilo que você não pode. Só Ele faz aquilo que você não faz. Tem um louvor da Cassiane, o Senhor me remeteu aqui agora. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, já é hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, suas bênçãos chegou. Comece a cantar com muito louvor. Às vezes a gente louva ao Senhor com as nossas lágrimas, com as nossas súplicas, com o nosso silêncio. Com o nosso silêncio. E aí o restante da história de Ruth e Noemi você já conhece. E assim Ruth foi para Israel, né? Lá para Jerusalém. E lá ela se casou com Boaz, não com facilidade, porque ela teve a luta dela, ela foi rejeitada, né? Houve preconceito contra ela, mas já era um projeto do Senhor. Ela não desistiu. Noemi não desistiu. E ela
mesmo sem nada, ela voltou. Ela não teve vergonha de voltar, ela foi pro povo dela enfrentar o que ela tinha que enfrentar. Então, muitas vezes nós precisamos voltar para trás, sim. Teve uma época da minha vida que eu fui morar em Botafogo e eu voltei para Magé. Me senti, assim, envergonhada de voltar, né? Sou um caranguejo. Mas, meu filho, não existe isso não. Se tiver que voltar, volte. Se tiver que repensar naquilo que você fez, nas suas atitudes, volte atrás, sim. Peça perdão, sim. Seja humilde, reconheça o seu erro, sim. E deixa Deus fazer o restante. Deixa Deus, não deixa o orgulho tomar conta do teu coração. Ah, mas Noemi não tinha escolha. Tinha, ela poderia ficar ali, morrer ali em Moab. Mas assim como aqueles leprosos, Jesus lá em Samaria, se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer. Se nós formos para Samaria também, a gente pode morrer, né? Se a gente enfrentar o exército, a gente pode morrer. Mas quando chegou lá, Deus já tinha botado aquele exército para correr e estava tudo lá. E como Eliseu falaram ao rei de Samaria, amanhã, a este tempo, você vai ter o que comer. E através daqueles leprosos, pela atitude deles, Samaria, né, teve toda a comida ali daquele exército ali. Uma atitude. Eles poderiam ter ficado até morrido ali com fome. Né? Então, não se incomode. Ah, mas eu vou morrer. Mas se tiver que ir, vá. Deixa a sua vergonha de lado, não deixa o orgulho tomar conta de você. Tá bom? Mas medita sempre no Senhor. Ore ao Senhor. Senhor, ai meu Deus. Quantas vezes você sai de um povo de Deus, né, de uma congregação, e Deus manda você voltar. Então volte, se tiver que voltar, volte. É melhor obedecer do que sacrificar, tá bom? Vamos orar? Pai de poder e glória, graças, meu Pai, te damos por esta manhã, graças te damos, meu Pai, por esse frio, meu Pai. Muito obrigada, Senhor, mas muito obrigada pelo teu amor. Porque apesar de não vermos, meu Pai, nós podemos sentir. Apesar de não tocarmos, meu Pai, nós podemos sentir. E o seu amor, meu Pai, é infinito, meu Pai. É o único amor que a gente sabe que não tem fim. É o único amor que a gente sabe que não vai nos deixar na mão. E vai nos dar a medida certa daquilo que nós precisamos, não daquilo que nós queremos ouvir. O Senhor nunca vai fazer aquilo que nós queremos, meu Pai, por um luxo, mas o Senhor vai nos dar, Senhor, a medida certa, a porção certa de cada dia. O Senhor nunca vai falar aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que a gente precisa ouvir. Se tiver em concordância, ótimo, mas se não tiver, o Senhor não tem problema de dizer não. O Senhor sabe a medida certa do sim e do não. Que nós possamos, Senhor, buscar em Ti a sabedoria, meu Pai. Que nós possamos buscar em Ti, meu Pai, o amor, a comunhão. Que nós possamos, meu Pai, buscar em Ti, meu Pai, o deixar a vergonha, o egoísmo, o orgulho de lado, meu Pai. Que o orgulho não fale mais alto aos nossos corações. Mas se nós tivermos, meu Pai, que dar um passo para trás, se nós tivermos, meu Pai, que recuar, que a gente recue sim. Porque nem sempre dar um passo para trás ou recuar quer dizer que nós estamos perdendo. Mas muitas vezes nós precisamos recuar para poder avançar de forma a nos remetermos mais rápido àquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Porque o reconhecer do erro é crescimento. Agora, permanecer no erro é burrice, né? Como diz o ditado popular. Porque a gente vai se fechar cada vez mais para aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. O Senhor tem planos muito maiores e melhores do que os nossos, Senhor. Então nos ajuda, meu Pai. Nos ajuda porque a gente só consegue enxergar ao limite, ao alcance da nossa vista.
E às vezes nem isso. O nosso umbigômetro está tão grande que a gente não consegue enxergar um palmo além do nosso nariz. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. E muito obrigada por esse alimento de hoje. Muito obrigada. Ah, Senhor da glória, como Tu és maravilhoso, Senhor. Ah, meu Pai. Visita, meu Senhor, cada coração neste dia, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Toda vergonha, meu Pai, todo medo do recomeço, todo medo do novo seja repreendido em nome de Jesus. Toda insegurança seja repreendida em nome de Jesus. Que nós possamos, meu Pai, ouvir mais a Tua voz. Que nós possamos, meu Pai, obedecer mais o Senhor cada dia mais. Que nós possamos, em Senhor, nos entregarmos mais e mais a Ti, meu Pai. Muito obrigada, meu Pai. Muito obrigada pela porção diária de cada dia, meu Pai, que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus. Que todo espírito, meu Pai, da depressão seja repreendido. Que todo espírito do pânico, a síndrome do pânico seja repreendida em nome de Jesus. Senhor da glória, visita cada lar, meu Pai. Visita, meu Pai, aqueles que têm fome, mas principalmente a fome espiritual, que vive, meu Pai, no vazio tão grande e não sabe o que acontece, e procurem médicos e procurem remédios, meu Pai, procurem pessoas, aquilo que só o Senhor pode dar. Quando o Senhor está gritando à nossa porta, filho, eis-me aqui, filho, eis-me aqui. E a gente vai andando para lá e para cá, meu Pai, buscando coisas para poder nos suprir. Quando é somente olharmos para o alto, que é de onde vem o nosso socorro, porque o nosso socorro vem do Senhor. O amor que a gente necessita não está nos homens, porque um dia acaba, seja pela morte, ou às vezes até por outras coisas, porque o homem ele vai pelo que ele pode ver, e muitas vezes ele se ilude com a aparência, mas o seu amor não, meu Pai. O Senhor nos ama incondicionalmente. O Senhor, quem se afasta do Senhor somos nós, não é o Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai. Que essa pessoa possa voltar correndo para os teus braços, de onde ela veio, sem se incomodar se vai ser criticada ou não, sem se incomodar do que vão falar dela ou não. Porque aqueles que negarem ao Senhor, esses também serão negados perante nosso Pai. E o Senhor deixa isso muito claro na sua palavra, meu Jesus. Ah, meu Pai, resgata os teus filhos, meu Pai. Resgata o teu povo, desperta o teu povo, meu Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai. A decisão é nossa, a escolha é nossa. Em nome de Jesus, meu Pai. Abençoa, meu Pai, o teu povo, meu Pai. Em nome de Jesus, visita, meu Pai, aqueles que estão doentes, aqueles que estão enfermos. Visita, meu Pai, aqueles que estão aprisionados, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Vai quebrando, meu Pai, toda a corrente. E esses eu falo espiritualmente. Em nome de Jesus, meu Pai. Quebra, meu Pai. Quebra as correntes, meu Pai, de forma que os elos não sejam refeitos, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus, visita, Pai, os orfanatos, os asilos. Visita o teu povo, meu Pai, que está nesta hora indo, voltando para o seu trabalho. Abençoa, meu Pai, dá um dia abençoado. Obrigada, Senhor, pela nossa família. Obrigada pelo nosso trabalho. Obrigada pelo pão de cada dia. Obrigada, Senhor, pelas vestes, Senhor. Obrigada, Senhor, pelos bens que o Senhor tem nos dado, mas o nosso bem maior, que é o teu amor, meu Pai.
Muito obrigada, meu Senhor da glória. Muito obrigada. Em nome de Jesus, Pai, visita cada coração, que eles possam sentir o teu amor, o teu afago, a tua paz, que emana todo entendimento, meu Pai. Não importa o que nós venhamos a passar, mas quando o seu amor nos inunda, nós estamos em paz, porque o Senhor é paz, meu Jesus. E muito obrigada. É o que eu lhe agradeço, meu Jesus, e lhe peço. Amém. E graças a Deus. Espero que essa palavra possa te ajudar, que você possa meditar na palavra. Depois vá lá em Ruth, lê o livro. É tão pequenininho, você lê, degusta ele em 15 minutos ou até menos, tá bom? Mas medita na palavra. Deguste cada versículo ali, tá? Deus te abençoe, fique na paz do Senhor e até amanhã. Grande beijo.